Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática do 8º ano, a aula de número 9. E hoje, você, o seu professor, a intérprete Cilândia, e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre os sistemas de equações polinomiais do primeiro grau. Então, os sistemas de equações, eles são conjuntos de duas ou mais equações que possuem as mesmas incógnitas e que admitem, a mesma solução. E os métodos mais utilizados são o método da adição e o da substituição. Então, nesta aula, nós vamos focar no método da substituição. Na aula anterior, nós trabalhamos o método da adição e agora focaremos no método da substituição. Para que possamos compreender melhor esse processo de resolução de sistemas de equações através do método da substituição, vamos começar analisando esta situação. Em um estacionamento entre carros e motos, há 12 veículos, sendo a maioria carros. A diferença entre a quantidade de carros e o dobro da quantidade de motos é igual a 3. Quantos carros e quantas motos há nesse estacionamento? Como não sabemos o número de carros e o número de motos que existem neste estacionamento, nós vamos indicar aqui por X, será o número de carros. E Y será o número de motos. Tá? Lembrando que eu estou utilizando aqui as incógnitas X e Y, mas vocês podem utilizar aqui qualquer outra letra, tá? Não tem problema. Então, vamos aqui voltar no problema e colher as informações para que a gente possa montar esse sistema. Então, em um estacionamento entre carros e motos, há 12 veículos. Então, se adicionarmos o número de carros com o número de motos, nós teremos 12 veículos. Então, aqui nós já temos a nossa primeira equação. X mais Y igual a 12. Aqui a primeira equação, tá? Então, vamos agora continuar aqui a análise, olha aqui, presta bem atenção. A diferença, então, nós temos aqui uma subtração entre a quantidade de carros, tá? Qual é a quantidade de carros? X. Então, aqui, a diferença entre a quantidade de carros, presta bem atenção aqui, e o quê? E o dobro da quantidade de motos. A quantidade de motos é Y. Então, o dobro da quantidade de motos é 2Y, tá? É igual a quanto? 3. Então, acabamos de escrever a segunda equação, formando assim um sistema de equações polinomiais do primeiro grau. Então, para resolvermos esse sistema, utilizando o método da substituição, nós vamos utilizar dois passos bem simples para essa resolução, tá? Então, presta bem atenção aqui. Então, vou colocar aqui o primeiro passo. Então, preste atenção. Então, vamos iniciar escolhendo uma das equações para que possamos isolar o valor de uma das incógnitas, tá? Então, eu vou escolher aqui a primeira equação, por ser uma equação bem mais simples. Olha, x mais y igual a 12. Então, eu vou isolar uma das incógnitas. Então, eu vou escolher aqui isolar x. Se eu vou isolar x, então eu vou retirar y aqui. Se eu retiro y de um lado, também tem que retirar y do outro. Então, aqui ficará 12 menos y. Agora, vamos lá no segundo passo, tá? Vamos aqui.
No segundo passo, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos escrever aqui a outra equação. Então, a outra equação foi x menos 2y igual a 3. Então, nesta equação, nós vamos substituir o valor de x que encontramos lá no primeiro passo. Olha aqui, ó, 12 menos y. Então, onde tem x, nós vamos substituir por 12 menos y. Nós vamos copiar aqui o restante da equação, tá? E agora, resolver. Então, nós temos aqui 12 menos y menos 2y. Nós temos aqui menos 3y igual a 3. Então, agora, para resolvermos esta equação, nós vamos retirar 12 aqui, tá? Deste membro, mas também temos que retirar 12 do outro membro para que permaneça, né? Essa equação permaneça em equilíbrio. Então, aqui, menos 3y igual a 3 menos 12. Tá? Retirei o 12 aqui, também retirando o 12 desse outro lado. Então, nós temos aqui que menos 3y, tá? É igual a 3 menos 12 menos 9. Então, para encontrarmos o valor de y, nós vamos dividir os dois membros desta equação por menos 3, tá? Menos 3. Vamos colocar aqui do lado, tá? Então, menos por menos, mais 3y dividido para 3y, igual menos por menos, mais 9 dividido por 3, 3. Então, nós temos aqui o valor de y, né, que corresponde a quê? Ao número de motos. Então, este valor, né, que é o número de motos, nós vamos substituir aqui no primeiro passo. Lembram? Primeiro passo, nós encontramos o valor algébrico, né, de x. Então, nós vamos substituir o valor de y nesta equação. Então, nós temos aqui que x é igual a 12 menos o valor de y, que é 3. Então, x é igual a 9. Tá? Então, vejam. Então, nós temos que o número de carros é 9. Então, nós temos 9 carros, né? Até por x representa o número de carros, tá? E y, que é 3, nós temos aqui que são 3 motos. Então, o conjunto solução que satisfaz esse sistema é 9, 3, tá? Então, para nos aprofundarmos ainda mais no que aprendemos sobre resolução de um sistema através do método da substituição, né, nós vamos analisar este outro problema aqui, tá? Essa outra situação. Então, Francisco pagou uma compra no valor de R$ 950 com notas de 10 e R$ 50, num total de 47 notas. Quantas notas de cada espécie foram usadas no pagamento? Então, presta bem atenção aqui, né? Porque nós vamos montar o nosso sistema através das informações que são colocadas pelo problema, tá? Então, Francisco, ele pagou uma compra, né, no valor total de 950. Essas notas foram de 10 e de 50. Então, nós não sabemos quantas notas de 10 e quantas notas de 50 foram utilizadas. Então, nós vamos colocar aqui o número de notas, tá? O número de notas de 10 reais. E vamos chamar aqui de y o número de notas, tá? De 50 reais. 50 reais. Agora, a partir das informações, né, que estão no problema, nós vamos montar o sistema.
Então, vejam aqui, a compra foi no valor total de R$ 950, tá? Então, com notas de 10. Então, nós temos aqui que o número de notas de 10 é representado por X. Então, o valor total pago com as notas de 10 é representado aqui por 10x, tá? E o valor pago com as notas de R$ 50 será representado por 50y, tá? Porque y é o número de notas de 50. Então, se eu somar esses dois valores, pago com as notas de 10 e com as notas de 50, tá? Eu tenho um valor aqui de 950, tá? Acompanhe aqui direitinho. Então, agora eu acabei de escrever a primeira equação, tá? Então, agora eu vou partir, né, em busca das informações para que eu possa escrever a segunda equação. Então, aqui, ó, num total de 47 notas. Isso quer dizer que, se você pegar um número de notas, né, de 10 e adicionar com o número de notas de 50, você vai ter um total de 47 notas. Então, aqui, ó, número de notas de 10 mais número de notas de 50 é igual a 47. Então, acabamos de escrever a equação número 2, tá? Então, temos aqui um sistema de duas equações, tá? Com duas incógnitas. E para resolvermos esse sistema de duas equações com duas incógnitas, nós vamos utilizar o método da substituição. Então, primeira coisa, né, que vamos fazer aqui, tá? Colocar aqui o primeiro passo. Então, é escolher uma das equações e isolarmos o valor de uma variável, tá? Então, observando aqui a equação 1, presta bem atenção aqui, ó, a equação 1, e observando aqui a equação 2, tá? Eu vou escolher a equação número 2. Então, eu vou copiar aqui a equação número 2. E depois dessa escolha, eu vou isolar o valor de uma das incógnitas. Eu vou escolher aqui o valor de x. Então, eu tenho aqui x. Se eu vou isolar x, então eu vou retirar y, tá? Então, se eu retiro y de um lado, também tenho que retirar y do outro, ok? Então, aqui ficará 47 menos y. Então, nós temos aqui o valor algébrico de x. E este valor eu vou precisar lá no segundo passo, tá? Então, presta bem atenção aqui no que vamos fazer no segundo passo, que também requer um pouquinho da nossa atenção. No primeiro passo, eu escolhi a segunda equação, tá? Então, eu tenho que pegar a outra equação que eu não escolhi antes, que foi essa aqui, ó, 10x mais 50y igual a 950, tá? Então, agora eu vou substituir aqui, onde tem x, pelo valor que encontramos lá no primeiro passo. Olha, x é igual a 47 menos y. Só que aqui eu tenho um valor para 1x e aqui são 10x, tá? Então, aqui eu tenho 10 vezes o valor de x. Qual é o valor de x? 47 menos y, tá? Nós vamos escrever aqui o restante, né, desta equação, igual a 950. Então, 10, aqui nós vamos fazer, né, realizar aqui a multiplicação, 10 vezes 47, 470. 10 vezes menos y, menos 10y, mais 50y, igual a 950, tá?
Vamos agora organizar aqui, ó. Reduzir esses termos, tá? Então, vou copiar aqui 470. Nós temos aqui menos 10y mais 50y. Então, temos aqui 40y, tá? Igual a 950. Então, para resolvermos esta equação, nós vamos retirar 470 de um lado e 470 do outro, tá? Então, aqui ficará 40y igual a 950 menos 470, tá? Então, nós temos aqui que 40y é igual a 480. Então, agora nós vamos dividir ambos os membros por 40, tá? Então, nós vamos colocar aqui do lado, tá? 40y dividido por 40 dá y. E 480 dividido por 40, 12, tá? Aqui, ó, 480 dividido por 40 é o mesmo que dividir 48 por 4, tá? Que dá 12. Então, nós temos aqui o valor de uma das incógnitas, tá? Então, este valor, né, você vai voltar lá no passo 1 e substituir esse valor de y aqui para encontrar o valor de x. Olha como vai ser simples aqui encontrar esse valor. 47 menos o valor de y. Mas o valor de y é 12. Então, x é igual a 35. Então, podemos concluir aqui, né, que foram necessárias 35 notas de R$ 10 e 12 notas de R$ 50. Vamos escrever aqui, ó. São 35 notas, né, de R$ 10 e 12 notas de R$ 50. Então, o conjunto solução, né, que satisfaz esse sistema é 35, 12, tá? E para finalizarmos, uma breve reflexão. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. Ouse recomeçar. Até a próxima aula.